Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, que estivéssemos na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado por Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 40. Em preparação. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei Deus, e eles me serão por povo. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclamando caminhos, e aclarando caminhos. Mas virá um momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, ou seja, no íntimo da mente, nos recessos do peito, ou seja, no âmago do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Que, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em tradições vivas do Evangelho na Terra. Lição número 40. Em preparação. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Boa noite a todos, boa noite a todos. Bom, nessa mensagem o Emmanuel, ele narra basicamente a trajetória que o cristianismo teve na Terra. Desde o princípio, todos os colaboradores, todos os discípulos do cristianismo fizeram várias ações no movimento que foram focadas muito na divulgação, na adaptação de certos costumes, na criação de costumes novos, e até mesmo na reforma das leis, das legislações aqui na Terra, em prol da divulgação do Evangelho. E todas essas ações são bem justificadas, elas são bem justas, afinal de contas, elas que permitiram que as lições de Jesus alcançassem todas, o máximo, né, de pessoas possíveis que necessitavam dessa mensagem de paz, dessa mensagem de consolo que Jesus trazia. E os apóstolos foram o meio, né, essas mudanças de hábitos, essas mudanças e reformas de costume foram o meio que os apóstolos tiveram e permitir que a mensagem do Mestre alcançasse todos os corações que precisavam da sua mensagem. Contudo, só que sabemos de muitos poucos cristãos, nós conseguimos ver poucos exemplos de espíritos que realmente reformaram seus ideais, realmente reformaram o que nós chamamos de reforma íntima, passaram por essa transformação através do cristianismo. E eles mostram, esses vários vultos da humanidade, mostram que o evangelho transcende muito além das anotações dos apóstolos. Que o evangelho é muito mais do que um belo arranjo de palavras dito há 2000 anos atrás. Assim como Jesus mostrou, através das suas lições e do seu exemplo, ele reformou o pescador ranzinza de Cafarnaum, briguento, o Simão Pedro, um verdadeiro amigo, acolhedor de toda a humanidade. Ele também mostrou, reformando o apóstolo de gentios, que antes a gente conhecia como o verdadeiro perseguidor e inimigo de todos os cristãos. Aquele que foi responsável pelo começo da perseguição aos cristãos há 2000 anos atrás. E ele se tornou o que nós conhecemos como o apóstolo de gentios, uma figura amorosa, amiga, inteligente, também extremamente resiliente e corajoso. E Jesus também deu um ótimo exemplo do poder de suas lições em nossas vidas,
quando ele transformou a vida da mulher que era atormentada pelas trevas em seu próprio coração, muitas vezes atormentada pelo que e assombrada pelo que existia dentro de si mesma, na mensageira da ressurreição, a Maria Madalena, que também se tornou a verdadeira figura marcante de todos aqueles que procuravam consolo. Ela foi considerada uma verdadeira mãe para muitas pessoas, afinal de contas, ela dedicou a sua vida a ajudar os sofredores, assim como Jesus dedicou a sua vida a todos aqueles que eram doentes, e morreu leprosa, junto com aqueles que ela amava mais, que eram aqueles que Jesus também amava, os necessitados. E ela dedicou sua vida a ajudar os leprosos, pessoas que eram isoladas, eram retiradas da sociedade, e ela se jogou no meio deles para trazer consolo, para trazer paz, muito mais do que limpar as feridas deles, mas também limpar o coração deles que foi tão machucado. E é nessa reforma, nessas ações transformadoras, que todo espírito que trilha o caminho da iluminação, como o próprio Emmanuel também já disse em outras mensagens, que todo espírito que almeja a luz irá passar pelas tribulações, pelas dificuldades da vida. Mas o Evangelho, ele traz para a gente esse bom ânimo, essa mudança de perspectiva na vida. Ver a vida num outro ângulo, muito mais do que ganhos e perdas materiais. Superar e ultrapassar, vencer os obstáculos na vida. Com esperança, com coragem, com alicerces firmes. E passar pelos momentos difíceis e os momentos bons, lidando com eles como verdadeiras oportunidades de amadurecimento psicológico para nós. A Joana de Ângeles, a guia espiritual do Divaldo, fala muito sobre isso, onde cada etapa na vida é importante do seu jeito. Afinal de contas, cada uma delas é uma oportunidade separada do espírito se amadurecer. Então, temos a oportunidade de sermos crianças para amadurecermos como crianças. Assim como o adolescente, os adultos e os idosos têm essa oportunidade, e é o momento deles de amadurecer de forma necessária. Então, o que Jesus traz, o que a boa nova significa? É uma boa notícia. Mas que notícia é essa? É a notícia onde as pessoas elas demonstram o seu afeto, demonstram a bondade nos gestos mais simples. Eu lembro uma vez que uma das guias da nossa casa, ela falava muito sobre o que a gente pode fazer para transformar a Terra num lugar melhor. Ela falou assim, se um sorriso amigo que você desse para as pessoas que cruzam o seu caminho na rua, já é necessário para transformar a Terra num mundo de paz, num mundo de muitas alegrias. O seu bom dia sincero, o seu muito obrigado. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, o que Jesus anuncia na Boa Nova? A boa notícia, pelo menos o que eu consegui interpretar nessa mensagem de Emmanuel, é que a Boa Nova é que vai começar uma nova era de fraternidade e de amor entre a humanidade. Essa é a boa notícia que, através de Jesus e suas lições, vai começar uma nova era, onde todos nós vamos ser mais irmãos e vamos ser mais amigos. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir apoio no nosso querido Mestre. Vamos sentir nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, de todas as oportunidades. Entrar em nosso lar, sentar junto conosco e nos envolver com seu amor e seu carinho ilimitado e infinito. Vamos nos imaginar junto com os nossos guias espirituais, da Falange Unidos para o Bem, e também nossos guias espirituais em particular. Vamos aguçar e meditar junto com eles, para que as suas lições de amor, de coragem, de fé e de bom ânimo renovador possam tocar os nossos corações. Vamos pensar nesse momento cada um de nós, nas dificuldades, nas tribulações que todos nós passamos pela vida. E vamos pedir a nossos queridos amigos espirituais as suas orientações para que nós possamos superar tudo, para que nós possamos nos tornar mais maduros, que nós possamos aprender, como as crianças, a ter um sorriso simples
e alegre. Vamos pensar na gentileza e no amor de Jesus e incorporar em nós, no nosso dia a dia, o amor do Mestre a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos. Vamos, nesse momento, desatar as amarras do rancor que nos aprisiona e vamos substituí-lo pelo perdão, pelo amor e pela fraternidade. Vamos, nesse momento, darmos a mãos como irmãos que verdadeiramente somos e unirmos num só pensamento em agradecimento ao nosso Pai que estais nos céus e aos nossos amigos da Falange Unidos para o Bem. Vamos pedir ao Mestre Jesus que traga a energia e o bom ânimo a esses trabalhadores de luz que trabalham incansavelmente por todos nós e que com certeza gastam muitos dos seus recursos para nos ajudar. Então que Jesus possa auxiliar nos trabalhos da Falange de Pai Tomé e que eles recebam, através do nosso Mestre, o nosso mais profundo agradecimento, o nosso mais profundo e alegre sorriso, de muita paz e de muita energia para eles. Vamos pensar em todos aqueles administradores públicos, administradores privados e todos aqueles que cuidam e administram a humanidade, e que o Mestre Jesus possa tocar os seus corações para que eles possam conduzir a todos nós de uma forma justa e bondosa, trazendo paz na terra, igualdade e justiça entre todos nós. Que o Senhor possa consolar todos os espíritos encarnados e desencarnados, necessitados do seu amor, do seu consolo e do seu auxílio. Vamos todos dar um abraço no nosso Mestre Jesus, que nós tanto devemos e que nós tanto também precisamos aprender. Que o Senhor nos conduza a sermos instrumentos de vossa paz, que a humildade e simplicidade sejam marcas dos nossos corações, e que o Senhor seja conosco em todos os momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois só vós, Senhor, o poder, o reino e a glória para todos sempre.